O Além da Notícia, nesta noite, está extraordinariamente direto de São Paulo. Estamos falando sobre pesquisas eleitorais e viemos aqui encontrar um especialista que hoje está nos emprestando o seu prestígio, Carlos Mateus, que é presidente do Comitê de Opinião Pública da ABEP, Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. O senhor pode falar para a gente um pouquinho sobre a ABEP? Ela reúne os institutos de pesquisas de todo o país? Sim, a ABEP é uma associação de empresas que trabalham com opinião pública e pesquisa de mercado. Reúne praticamente todas as empresas que trabalham nessa área de mercado e opinião pública no Brasil. É uma associação de empresas, mas que envolve também profissionais, envolve pessoas que estão ligadas ao mundo da pesquisa e que representa, portanto, que tem um código de ética, um critério, tem um documento sobre procedimentos técnicos e que, congregando essas empresas, zela pelo nome da pesquisa, do trabalho de pesquisa e pela profissão de pesquisa no Brasil. Eu li recentemente algo sobre uma reunião na ABEP com os executivos dos institutos de pesquisa, falando sobre, hoje, a legislação quanto às pesquisas eleitorais que são feitas, o tempo de divulgação, o tempo de preparação. Como é que ficou a legislação quanto a isso? Como ficou a regulamentação quanto à divulgação de pesquisas eleitorais? Então, tem havido muita interferência dos órgãos judiciais a respeito da publicação de pesquisas. Há uma regulamentação que obriga todos os institutos, antes da publicação de qualquer pesquisa, que façam um registro da metodologia, a data que vai ser publicada e alguns aspectos técnicos que foram adotados na execução da pesquisa. Esse registro é prévio à publicação. Este é um dos critérios, mas em nome dessa regulamentação também foi garantido a todos os institutos o direito de publicação de todas as pesquisas realizadas dentro dessas metodologias que a ABEP define até o dia da eleição, sem nenhuma restrição como havia no passado. Eu me lembro que houve época em que os institutos eram proibidos de publicar pesquisas 15 dias antes. Hoje não existe isso, ou seja, há liberdade de publicação, mas há essa regulamentação com relação ao registro. A liberdade hoje, então, é plena? Por exemplo, pode-se divulgar uma pesquisa um dia antes da eleição? Ou até no dia. E essa pesquisa ela pode ter sido feita também 2 dias antes da eleição? É preciso, se a pesquisa é feita e para ser publicada, ela tem que informar o dia em que a pesquisa foi feita, porque a pesquisa vale para o dia em que ela foi realizada, não vale para antes, para depois, nem antes. Ela vale exatamente para o dia em que ela foi publicada. Por isso é importante que em todas as publicações de pesquisa, o eleitor seja informado a respeito do período em que as entrevistas foram feitas. Na prática hoje, por exemplo, a gente toma conhecimento neste dia do resultado de uma pesquisa, ela deve ter sido feita o quê? Quantos dias antes ali? Depende, pode ter terminado na véspera. Hoje a rapidez é muito grande, é possível com muita agilidade você fazer uma pesquisa hoje e publicá-la amanhã. Os institutos conseguem se mover para fazer isso da forma... Ok. Antigamente não era tão fácil quanto hoje. Hoje existe comunicação eletrônica, um entrevistador pode mandar os dados via comunicadores, aparelhos, etc. Então é mais fácil. Antigamente os entrevistadores tinham que escrever, anotar, transcrever e enviar. Às vezes demorava mais tempo, mas hoje é mais rápido. A prática também hoje de uma pesquisa, ela é feita no contato do entrevistador com o entrevistado ou pode ser feita via telefone, pode ser feita usando um outro recurso? Como é isso? Normalmente é feita em contato pessoal. Agora, a gente sabe que alguns casos de muita dificuldade para a obtenção da entrevista, eventualmente se poderia substituir pelo telefone. Mas isso para casos muito excepcionais, como por exemplo, para representar numa amostra pessoas de classe A, que são muito inacessíveis. Muitas vezes as pessoas aceitam responder via telefone. Há casos em que toda uma amostra pode ser feita por telefone. Depende da maneira como ela foi selecionada e depende de saber se essa amostra representa realmente o eleitorado, se o procedimento é correto, mas é possível. São esses 2 únicos formatos ou já houve até uma outra forma? Seria por correio, mas aí é muito mais lento. Mas já aconteceu isso também? Já, no passado faziam por correio, mas eu acho que o correio é muito lento.
Então, ainda mais hoje tem que ser via internet, né? Hoje é muito mais rápido. Então, você tem que transmitir os dados que você coleta através de telefone, através de o registro digitado, coisas assim, para serem mais rápidos. Carlos, quais são hoje os institutos que trabalham com pesquisas eleitorais? A gente sabe, a gente conhece aqueles mais famosos, mas existem muitos institutos que trabalham com pesquisas eleitorais no Brasil? No Brasil? Sim. Centenas. Não arriscaria dizer milhares, mas centenas, com toda certeza. Só no estado de São Paulo eu contaria pelo menos uns 50 ou 60 institutos que trabalham pelo Brasil, no estado de São Paulo, em várias cidades. Campinas, por exemplo, em Santos, em essas cidades todas, há empresas locais que fazem pesquisa de opinião pública, principalmente nesses períodos de eleição municipal. Agora, no Brasil todo também há muitos hoje. No mundo é uma quantidade incalculável. Carlos, então, também candidatos, partidos, eles próprios encomendam pesquisas particulares também. Sim. As pesquisas eleitorais podem ser contratadas tanto por um partido, por um candidato, por uma campanha, como pelos próprios órgãos de divulgação, jornal, revista, televisão. Então, as pesquisas que são feitas para a publicação, elas têm um formato provavelmente às vezes um pouco mais simples do ponto de vista de questionário, são feitas para serem registradas previamente, de acordo com a lei, e elas se destinam especificamente a medir a evolução da decisão de voto do eleitor. As pesquisas feitas para candidatos e partidos têm outro formato, e geralmente elas não devem ser publicadas exatamente porque tem um conteúdo muito mais de explicação do processo eleitoral, do processo do candidato, são questionários mais longos e que se destinam exclusivamente ao candidato, à campanha, para a orientação interna. O quanto essas pesquisas, elas movem as campanhas dos candidatos? O quanto elas fazem verdadeiras mudanças no trajeto de uma campanha? Há muito. Sem uma campanha, sem uma pesquisa, uma campanha eleitoral fica completamente às cegas, não sabe nada. Geralmente, todas as campanhas mobilizam grande volume de dados, necessitam de muitas informações, com muita agilidade, com muita rapidez, com muito detalhamento. Então, por isso há uma diferença. As pesquisas que medem só a intenção de voto para a publicação, elas são mais simples. Pesquisas para orientação de campanha envolvem questionários longos, envolvem pesquisa qualitativa, envolvem detalhamento de cruzamentos, enfim, são muito mais complexas. Mas todas as campanhas precisam de informação. Não pode se basear só naquilo que é publicado. Bom, e a gente pode imaginar que hoje não só as grandes campanhas das grandes cidades, mas até mesmo os candidatos de cidades pequenas também já estão atentos a isso, né? Com toda certeza. Em todas as cidades hoje, nós sempre temos algum pesquisador, algum instituto local ou regional, acompanhando as tendências. Isso hoje no Brasil inteiro se tornou uma prática muito ampla, muito divulgada e muito utilizada. Hoje ninguém entra numa campanha eleitoral sem dispor de um instrumento de pesquisa. Assim como, então, os partidos não caminham numa campanha às cegas, né, os candidatos, a gente ouviu uma declaração recente de um membro do MCCE, Movimento contra a Corrupção Eleitoral, ele dizia que o eleitor brasileiro vota às cegas. O que o senhor pensa, com toda a sua experiência ao longo desses anos, o eleitor vota às cegas ainda com tanta informação? O que é votar às cegas? É diferente, porque o eleitor se baseia no noticiário, se baseia no retrospecto do candidato e se baseia na propaganda. Então, não é bem às cegas. Eu acho que o eleitor precisa de mais informação. O ideal seria que os candidatos tivessem contato direto com o eleitor. Nem sempre isso acontece. Geralmente vem um pouco através da propaganda, através dessa propaganda no horário gratuito, que geralmente mascara um pouco os candidatos, não permite uma informação muito segura ao eleitor. Mesmo assim, eu acho que o eleitor tem que tomar uma decisão a partir das informações que existem. Muitas vezes o eleitor se baseia na trajetória política do candidato. O que ele já fez, que cargos ocupou, o que se falou dele, o que o noticiário informou a respeito. Essas são as informações mais seguras. E depende, portanto, dos meios de comunicação. São os meios de comunicação que dizem quem foi, quem é e o que vai ser
aquele candidato em que ele vai votar. Tudo bem. A diferença entre uma campanha eleitoral de uma cidade grande como São Paulo e, por exemplo, melhor, de um estado grande que tem muito mais acesso à informação como São Paulo e um estado, por exemplo, do fundo do Nordeste, em que a gente imagina muito mais dificuldades do eleitor ter tanta informação e ter tanto conhecimento, e analisando esses dois pontos, um estado mais afastado de uma população com menos acesso à informação e um estado como São Paulo, por exemplo, é possível que haja diferença no resultado de uma pesquisa por causa dessa condição social? Eu acho que para o eleitor decidir, ele precisa de informação. Se ele está totalmente desinformado, a informação que ele vai receber de última hora pode ser a única que ele vai usar para votar. Num estado como São Paulo, com muito volume de notícias, com muitos veículos divulgando os fatos políticos, é claro que ele tem informações mais numerosas e, portanto, ele tem mais recursos para julgar. Mas isto varia muito de um estado para outro. E o eleitor totalmente desinformado pelos meios de comunicação, ele vai buscar informação em relações pessoais. Eu conheço muitos municípios, como nós estamos em eleição municipal, a gente vê muito isso. Há municípios onde não há televisão, não há jornal, não há meio de comunicação fazendo propaganda ali. Como é que o eleitor se informa? Conversando uns com os outros. Em linguagem popular, eles chamam isso de boca a boca. É a propaganda boca a boca. É um eleitor que fala com o outro, com o outro, com o outro, e a opinião pública acaba se formando através de um processo natural, que, aliás, é muito mais verdadeiro do que o processo através dos meios de comunicação, que sempre tem um pouco de disfarce, uma certa aparência que nem sempre corresponde à realidade. Quando você ouve uma pessoa falar que conhece o candidato, que recomenda o seu voto, você tem uma relação pessoal, que é muito mais segura, muito mais... Se você confia em quem te dá essa informação, de que pode votar nesse candidato, porque ele é uma pessoa séria, honesta, competente, isso tem um efeito muito mais real e eu até diria muito mais democrático. Aliás, essa forma de votar, ela no passado foi muito mais utilizada do que hoje, isto é, essa forma de conquistar voto foi muito mais utilizada do que hoje, não é? O pessoal, sim, o contato pessoal. O contato pessoal é muito importante. É que hoje, você imagina, um candidato a governador, para ter contato pessoal com todos os eleitores é muito difícil. Então, os meios de comunicação acabam substituindo. E todo meio de comunicação sempre tem um certo distanciamento, não é a mesma coisa que um contato pessoal. Por isso, os eleitores também, os candidatos, mesmo candidatos em campanhas eleitorais, fazem muito questão de fazer campanhas do tipo que eles chamam corpo a corpo, que é ir para a rua, se mostrar, conversar com os eleitores, cumprimentar, para mostrar o seu lado real, que eu acho que é necessário. Claro que se a gente pudesse, se cada eleitor pudesse conhecer todos os candidatos pessoalmente para poder escolher, seria muito mais democrático. O senhor me respondeu uma coisa, mas eu acho que eu não me fiz entender bem. Mas valeu também pela sua resposta, foi maravilhosa. Eu digo, essa influência de um eleitor com o outro, no passado ela foi muito mais utilizada do que hoje, não foi? Porque hoje o meio de comunicação já conversa com o eleitor. É verdade. Mas eu digo, o contato de uma pessoa, a influência de uma pessoa falando do seu candidato para outra, no passado ela foi muito mais utilizada, não é? E se ouvia muito mais as pessoas antes. Foi, mas ela não desaparece, não. Por exemplo, geralmente, numa família, sempre tem alguém que é mais politizado, que acompanha melhor o processo político, que se informa mais. E essa pessoa discute com os membros da família e, geralmente, há uma tendência da família a votar em função da pessoa em quem eles confiam mais. Pode ser o chefe de família, pode ser um irmão mais velho, pode ser alguém que acompanha, que lê mais os jornais. Em geral, essa troca de opiniões a nível pessoal existe sempre. E eu acho, mesmo com muita massificação da propaganda eleitoral, as pessoas conversam muito sobre como elas avaliam uma propaganda eleitoral. Se merece credibilidade, o que acham. Eu acho que o contato pessoal no processo, na formação do voto, nunca desaparece, não.
ele se acrescenta com o meio de comunicação de massa, mas ele não desaparece. Tudo bem. Olha, uma pergunta que a gente até já andou pertinho de respondê-la, mas eu quero agora perguntar para o senhor é o seguinte: por que a diferença entre a pesquisa, o resultado de uma pesquisa de um instituto para outro? É simplesmente pela época em que ela foi feita? Como explicar isso? São pequenos detalhes de metodologia. Se uma pesquisa é feita 2 dias depois da outra, pode apresentar pequenas diferenças. Também nunca serão totalmente coincidentes, porque existe aquilo que nós chamamos de margem de erro. Se um instituto apura para um determinado candidato 40%, o outro, na mesma data, descobriu que é 42% ou 43%, essas pequenas oscilações são inevitáveis, são parte do processo amostral. É claro que se houver uma diferença maior do que aquilo que a estatística permite, aí sim. Mas geralmente não tem acontecido, não. Geralmente as publicações mantêm as tendências e essas tendências são sempre oscilações pequenas, que dá para perceber qual é a evolução dos dados comparadas uma pesquisa com a outra. Nós estamos conversando no Além da Notícia de hoje com Carlos Mateus, especialista em pesquisas de opinião pública, e no próximo bloco nós vamos perguntar para ele se o eleitor ele é influenciado pelas pesquisas, isto é, se o eleitor vota conforme as pesquisas. Já já a gente volta no próximo bloco.